Voltamos à nossa entrevista sobre primatas, conversando com o biólogo, primatologista Sérgio Lucena. Falamos um pouco sobre a nossa origem, vamos falar um pouco sobre os primatas aqui no nosso estado do Espírito Santo. Mas, para concluir o assunto que a gente iniciou no bloco anterior, a importância do Homo sapiens, né? Aqui agora o Homo sapiens, né? Na modificação do planeta, da vida no planeta e nesse processo de extinção de uma grande quantidade de espécies. É uma situação extremamente preocupante, né? Porque as extinções que ocorreram no passado, mesmo as grandes extinções que foram por motivos, grandes mudanças climáticas ou mudanças da atmosfera, elas se deram numa velocidade que permitiu que a vida se recompusesse, né? Os novos organismos evoluíssem, novas espécies surgissem e fossem substituindo aquelas que foram extintas. O nosso processo de interferência no planeta ele é muito rápido, né? Então, o que nós chamamos aí de ciclo de sexta extinção em massa poderá ser um fenômeno tão rápido que o estoque genético, né, de vida para a nova diversificação fique muito restrito. Por exemplo, apesar do nosso impacto no planeta já ser antigo, de dezenas de milhares de anos, e ele se acelerou muito e vem se acelerando de uma forma, né, exponencialmente. Por quê? Porque depois da agricultura, surgimento da agricultura, então o impacto cresceu muito rapidamente, porque antes o ser humano como caçador-coletor, ele também ficava à mercê dos caçadores. Ficava à mercê do que a natureza disponibilizava, oferecia. Mas no momento que começou a dominar a agricultura e depois a pecuária, o impacto ficou maior, mais rápido, as populações humanas puderam crescer, se estabelecer em regiões que antes não eram possível, e o grande impacto mesmo cresceu a partir da Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII, que fez com que a gente tivesse tecnologias e uma explosão demográfica também. As áreas urbanas, né? Exatamente, o crescimento das áreas urbanas, a revolução, chamada revolução sanitária também, reduziu muito a mortalidade humana, a mortalidade infantil, então permitiu que a população humana crescesse muito rapidamente, e a chamada Revolução Verde, que na verdade foi entrada de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, aumentou a produção de alimentos para os seres humanos, fazendo com que a gente chegue a uma população hoje de 7 bilhões e 300 milhões de seres humanos no planeta, espalhado em todos os continentes, em todas as ilhas. Então, é um fenômeno muito rápido. E com possibilidade de escasseamento de tudo isso, né? Da água, do solo, um processo de comprometimento e de contaminação praticamente de toda a superfície terrestre. Né? Já está aí, né, os resultados, o escasseamento já ocorre. Nós não sabemos o que poderá acontecer nas próximas décadas e próximos séculos, na verdade. Então, e isso em termos de escala geológica, de evolução da vida, é um processo extremamente rápido. Você imaginar que o planeta, a população humana, em 100 anos, ela aumentou vertiginosamente, né? Isso não é nada em termos geológicos, em termos de tempo. Então, o processo nosso é muito rápido, tanto que a mudança climática está aí. A mudança climática é provocada pelo ser humano, porque o clima sempre mudou, mas de uma forma lenta, né, que a natureza acompanha. Agora está muito rápido o processo. Então essa é a grande preocupação. Essa é uma grande reflexão para a gente. Fala um pouco sobre os primatas aqui no Espírito Santo, sobre o seu estudo, sobre o seu trabalho. O que nós temos ainda de primatas aqui no nosso estado? O que nós podemos fazer para preservar essas espécies? Nós temos no Espírito Santo 5 gêneros de primatas, né? E confirmadamente temos historicamente ainda representados 6 espécies. Quais são? Nós temos, então, pegando desde os menorzinhos, por exemplo, temos os saguis. No Espírito Santo tem 2 espécies de sagui, o sagui da cara branca e o sagui da serra ou da cara amarela, que é uma espécie ameaçada de extinção, inclusive. Diz que um sagui desse da cara branca, ele é uma espécie invasora?
Depende. O conceito de espécie invasora é quando a espécie passa a habitar uma região que não é o seu hábitat natural original, quando ele se estabelece numa região que não é seu hábitat natural. Então, ele aqui no estado do Espírito Santo ele não pode ser tratado como uma espécie invasora. Mas se alguém levar uma família de sagui da cara branca, digamos, para o Cerrado, e ele se estabelecer lá, passa a ser o conceito de espécie invasora, então passa a ser válido. Sim, tá? E continua então, por favor, quais as espécies que nós temos? Além disso, nós temos o sauás ou guigós, que vivem em várias regiões do estado do Espírito Santo. Nós temos o macaco prego, é muito conhecido da população, um bicho muito inteligente. E nós temos o barbado ou bugio, que é muito comum na região serrana do Espírito Santo ainda, né? Ainda tem em muitos lugares. E temos também o muriqui, que é o muriqui do norte, que é o maior primata brasileiro, o maior primata que ocorre na Mata Atlântica, e ocorre aqui em algumas regiões do estado do Espírito Santo ainda, nos municípios de Santa Maria de Jetibá, no município de Santa Teresa, onde nós temos um projeto de pesquisa com essa espécie, e confirmadamente ainda no Parque Nacional de Caparaó, que envolve diferentes municípios. Esses são os 3 lugares. Essa espécie é muito ameaçada de extinção, é considerada criticamente em perigo de extinção, tanto pela lista brasileira de espécies ameaçadas, quanto internacional, quanto a do Estado. E nós estamos com um projeto de pesquisa e conservação desses primatas em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá já há 14 anos. Né? O nosso desafio é proteger essa espécie e outras, né, da biodiversidade daquela região, numa região em que tem ainda relativamente bastante Mata Atlântica, comparada com alguns municípios do norte do estado, por exemplo, mas que a mata é muito fragmentada, ou seja, são ilhas de mata isoladas e é difícil essas espécies conseguirem sobreviver nesses fragmentos. Quem pode contribuir com isso? São os proprietários rurais que detêm ainda áreas de mata, governo, sociedade em geral? Como que é? Todos esses, quer dizer, na verdade, em diferentes escalas. Os proprietários rurais são essenciais. Por exemplo, em Santa Maria, todos os muriquis que nós trabalhamos, estudamos, estão em propriedades privadas. Então, a proteção nessas propriedades privadas, a manutenção da conexão, né, da ligação entre esses capões de mata uns com os outros, isso ajuda muito. Existe um voluntarismo desses proprietários, no sentido de preservarem? Nós temos parcerias com proprietários rurais em Santa Maria que nos ajudam, nos apoiam, dão informações, né, que não desmatam. Então, nesse sentido, eles colaboram. Fora isso, em Santa Teresa, a principal população está na Reserva Biológica Augusto Rusk, que é a maior área de mata daquela região, onde a gente tem uma perspectiva que a espécie seja bem protegida lá a médio e longo prazo. Agora, órgãos públicos são essenciais, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, um plano nacional para a conservação dos muriquis e temos já um plano estadual para a conservação dos muriquis, que foi feito em parceria com o IEMA, CEAMA, prefeituras locais, Polícia Ambiental, IDAF, IBAMA, a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eu sou professor da universidade. Então, nós todos estamos trabalhando juntos num projeto de conservação de uma espécie com estratégia, plano de manejo, plano de ação, etc. Ou seja, a participação desses diferentes setores é fundamental. Beleza, muito obrigado, Sérgio. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim e esperamos fazer algumas matérias específicas sobre primatas com você, lá no campo, talvez, trazer um pouco mais de informação para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite de vocês, a atenção de todos, e estamos à sua disposição sempre que necessário.